Aí qualquer coisa, se vezes você vê que não consegue entrar, aí você fala, depois eu mando para você, a hora que acabar a aula, eu te mando a avaliação em PDF, você faz pelo caderno, tá? E Tá bom. aí você manda para coordenador da sala de vocês, eu não sei quem que é de vocês, no nono A, não lembro quem que é. Aí ela repassa para a supervisora, tá? Mas aqui, ó, Tentar acessar pelo estudo em casa. também pode ser pelo estudo em casa, tá? Se você não conseguir pelo coisa, né? Tem aqui no estudo em casa, ó, esse site aqui, ó, estudoemcasão.educacão.mg.gov.br, né? Deixa eu pôr aqui no chat. Pode ser feito por aqui também, ó, esse site aqui, tá? Aí você vem aqui, ó, em avaliação diagnóstica, clica no link aqui, ó, clique aqui, ele vai abrir a página da prova, tá? Aí é só você entrar com o teu e-mail, né? Aqui no caso, eu tô pensando no meu outro e-mail. Ah, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir entrar, porque eu sou professor, mas eu vou tentar aqui. Não repara nesse e-mail cheio de coisa não, viu, gente? Eu tenho que organizar meu e-mail regular. Então, ó, você entra com o teu e-mail, tua senha, lá aquela do Conexão Escola, a mesma senha, né? E aí ele vai te dar, aqui no caso, como eu sou professor, né? Mas aí a gente faz online? Online, tá? Aí aqui, ó, tem as avaliações. Aqui no caso meu, como eu sou professor, né, não tem a avaliação em si, né? Porque é só a organização para eu monitorar, para eu entrar para ver quem fez essas coisas, né? Então, no meu caso é diferente de vocês, mas é isso. Você vai entrar, você vai vir aqui nessa a primeira parte, né? Ou sair, entrar. Você vai colocar teu usuário, que é o e-mail do estado, vai colocar a tua senha, né? Que se não mudou, deve ser a data de nascimento, é que você usa para entrar na conexão. E aí você clica aqui no Sign in with Google, tá? Aí você vai ter as provas, deixa eu ver, eu tenho elas em PDF aqui. Aí você vai ter lá as provas, ciências humanas e língua, ciências humanas e ciências da natureza e língua portuguesa e matemática, por exemplo, tá? Aqui eu estou abrindo em PDF, tá? Mas aí na hora que você entrar no site ou que você entrar no, no Conexão Escola, você vai ter aqui, aí é só vir fazer aqui, tá? Aí, aqui, só que no caso vocês vai ter para marcar, né? Vai ter as opções, né? Aqui é PDF, então tá escrito, mas aí vai ter a marcaçãozinha, você vai poder selecionar, né? Pôr a marquinha na questão em si, né? Aí você vem questão por questão, tá? Então, No Conexão Escola, é aqui embaixo, ó, tá? Vai ter aqui sala de aula, do lado tem avaliação diagnóstica, é só clicar, aí vai aparecer a mesma janelinha que apareceu lá. Aí depois você abrindo a prova lá, dessa forma. A questão com as opções, aí você marca e põe próximo, né? Tá bem tranquilinho de fazer, olha lá. Atividade, né? Tem a questão, tem as opções, você marca e põe próximo ou revisar se você quiser voltar, tá? O que é? sim, entendi. Essa de ciências humanas e ciências da natureza, português e matemática, eu consegui fazer porque a dona Heloísa me enviou em PDF, entendeu? Ah, tá. Não, Aí, então tá tranquilo.
Se você Aí tivesse me falado, você já fez. eu tirei print e Não, tá mandei para tranquilo. cada uma Ah, professora, eu só não consegui a de geografia mesmo. não, mas a geografia é dentro das ciências humanas. Ah, é? Essas ciências humanas é história e geografia. Ah, eu mandei E tudo ciências da para natureza é professora de ciências. Não, ciências. mas você manda para o coordenador, para pessoa, para uma pessoa. Você manda tudo, ela passa para. Ah, então tá tranquilo, então você já fez. Ah, então eu Então que pode ficar sossegado, atrapalhei aqui tá? agora. Então, não, é bom que agora se algum outro professor te perguntar, você já pode falar. Não, eu já fiz, já passei, tá? Aí você já Ah, sim, passou, provavelmente a entendi. professora para quem você enviou já mandou para a Cintia, que é a supervisora, tá? Beleza. Então, essa parte que eu tinha mais que fazer hoje já está feito, não vou dar aula. Então, vamos para nossa aula, tá? Ô, meninas, aí, essa semana eu não vou mandar atividade, tá? Da semana, porque tem o trabalho lá. Lembra que eu passei que minha câmera deu uma travada aqui? Que o prazo era até hoje, né? Eu vi que você já fez, Camille, eu não lembro quem mais que já fez. Ah, o Murilo, tá? Então, depois, vocês duas, viu, Ana e Maria? Depois, Maria, não, você me mandou por Não, foto, Maria? eu vou fazer, eu Ah, tá. esqueci. Então, aí vocês fazem hoje, tá? Podem fazer e mandar aqui Tá pelo bom, coisa, tá, gente? Que eu acho que é até já acabar melhor, ó. as aulas, Elias, Se já vocês faço. conseguirem entrar no Conexão e mandar no Conexão, é melhor para mim, tá, gente? Porque aqui, ó, já fica, e depois eu corrijo, já fica registradinho aqui, e vocês mesmos já sabem quando vocês tirou, tá? Eu tenho que corrigir, mas eu acho que hoje eu não vou mexer com isso, não, tá? Mas que eu tô cheio de coisa para fazer do poli de tarde. Oi? O que que ia falando? Que quando acabar as aulas eu já faço. Ah, tranquilo, tá? Aí, como eu tenho esse trabalho para vocês fazerem, eu não vou passar a atividade da semana hoje, tá? Eu vou deixar essa semana só o trabalho, tá? Porque se depois eu tiver que lançar isso, eu lanço esse trabalho como atividade da semana, tá? Porque pelo que eu vi, nós vamos ter que lançar, em vez de lançar chamada, parece uma coisa assim, vai ser as atividades, tá? Então, pessoal, para a aula de hoje, nós vamos continuar vendo a questão da globalização. Na verdade, se eu não me engano, é a última parte, ou a penúltima parte dessa parte de globalização, tá? Que é a relação dela com o espaço geográfico, né? Como ela alterou o espaço, tá? O mundo ao nosso redor, tá? Então, lá, o processo de globalização e o meio técnico-científico formacional apresentam aspectos e agentes que têm importante papel na organização do espaço geográfico mundial, né? Porque tudo aquilo que existe à nossa volta está muito relacionado com todo esse processo da globalização, né? E o avanço das tecnologias, né? Ainda mais hoje em dia. Então, além da presença das transnacionais, que são aquelas empresas de um país que tem filiais em outros, e da internacionalização e fragmentação da produção, né? Que é a produção de bens feitas no mundo todo, né? Não só num lugar específico, mas feitas em partes diferentes do mundo, perdão, elas envolvem, entre outras coisas, o aumento de fluxos e redes, né? A presença de cidades globais e os tecnopolos. Então, nós vamos ver o que são esses três termos que são extremamente importantes para o mundo atual, né? Dentro desse contexto de globalização e avanço técnico-científico, tá? Informacional. Então, primeiro, fluxos e redes, né? Que tem relação principalmente com os meios de transporte e comunicação, que a gente já comentou um pouco nas outras aulas, né? Que a evolução desses meios, né, vai aumentar o fluxo de pessoas, de mercadorias, de capitais e informações. Esses que são os fluxos que nós estamos falando. Fluxo de pessoa. O que é fluxo de pessoa? O quanto as pessoas viajam, né? Vão de um lugar para outro. Fluxo de mercadoria, o quanto de mercadorias são enviadas de um lugar para outro, né? Capital, informação. Então, a troca, o envio, a ida e a volta desses itens, né? Dessas características, tá? Então, esse fluxo aumentou muito, né? E ele vai ocorrer principalmente por causa dos meios de transporte, né? Então, como a gente falou, eu falei para vocês, os meios de transporte, à medida que eles foram evoluindo, eles foram aproximando o mundo, né? Porque ficou mais rápido, mais seguro, mais fácil viajar, transportar cargas e tudo mais. Então,
esses fluxos que vão, esses meios de transporte que vão permitir a existência desse fluxo cada vez maior de pessoas, mercadorias, capitais e informações, né? Isso vai acontecer através das rodovias, as ferrovias, as hidrovias e as aerovias, né? Rodovia, são as estradas, né? Transporte de carro, por carro e caminhão, ferrovia, os trens, a hidrovia, os navios, os barcos, e a aerovia, os aeroportos, né, os aviões, tudo mais, helicóptero, né, por onde circulam pessoas e mercadorias. E também pelas redes de comunicação, né, a telefonia, a internet, as parabólicas, que apesar que hoje as antenas parabólicas já estão bem defasadas, hoje é mais aquela anteninha mais básica, né, fios, cabos, satélites, né? Onde fluem dados e informações, inclusive a movimentação de capital, né? Hoje, praticamente, a grande maioria das pessoas, né? Principalmente nas grandes cidades, é muito difícil as pessoas usarem dinheiro, né? Principalmente para grandes transações. Antigamente, né, o pessoal guardava dinheiro, ia lá, pagava à vista, em dinheiro, tudo mais, né? Depois teve o cheque, hoje é o cartão, né? É, as pessoas praticamente não andam, né? Meu irmão, por exemplo, quando ele mora em São Paulo, quando ele vem para Guaxupé, ele tem que lembrar de ir no banco tirar dinheiro, porque lá em São Paulo ele não usa dinheiro no dia a dia. É tudo no cartão, né? Tudo no cartão de crédito, no cartão de débito. Porque até os comércios quase nem estão tendo tanto. Tem comércio que até prefere receber por cartão do que dinheiro, né? E passa a falta de de troco porque não recebe dinheiro, né? A maioria das pessoas paga com cartão, tá? E hoje até mesmo aqui, né? Hoje em dia você pega pelo aplicativo lá, paga pelo próprio aplicativo as coisas, né? Quando você vai pedir uma comida, por exemplo, você já pode pagar direto pelo aplicativo. Quando você faz uma compra pela internet, você não precisa mais do boleto, você paga usando o cartão, né? Põe lá o cartão e tal, ou mesmo um pagamento de conta, né? Hoje você não precisa nem ir no banco mais. Não precisa nem tirar o boleto, né? Receber. Você usa o aplicativo. O aplicativo do banco já tem o leitor ali de barra do código de barra, é só você pôr ali na tela, ele já puxa lá com o valor, tudo bonitinho. É só você dar o ok e tá pago, né? Claro, você tem que ter o dinheiro no banco, né? Mas aí é outra questão, né? Mas então não precisa mais você ter dinheiro. Então ficou tudo mais fácil, né? Então, ó, apesar do crescimento mundial desses fluxos, muitos lugares no Brasil e no mundo ainda apresentam infraestrutura precária. Então, carência, más condições de transporte, né, porto, aeroporto, rodovias e ferrovias sucateados, né. Aqui no Brasil é bem comum, né. Você vai principalmente às regiões mais afastadas, longe aqui do Sudoeste, né, que aqui na nossa região ainda é relativamente bom, né, tem estradas relativamente boas, apesar que as estradas aqui da nossa região tá bem ruinzinha, mas ainda até tá asfaltada, né? Agora você vai lá para o norte, centro-oeste, nordeste, é rodovia sem asfalto, né? Aquele barrão, né? Sem segurança, né? Sem nenhuma organização. Lá no Amazonas, por exemplo, não tem estrada porque é muito rio, então é tudo por barco, né? Ou avião. Então é tudo muito difícil, né? Quanto mais longe, mais difícil, né? Então, em muitos lugares existe essa desigualdade do acesso às redes de transporte e comunicação, né? Então, a pessoa não tem acesso à internet de qualidade, não tem acesso, às vezes, até mesmo à televisão, né? Ou acontece como estava acontecendo lá no norte do Brasil no começo desse ano, faltando energia, né? Então, essa imagem só para representar essa questão do mundo interligado, né? Pelas redes, e o fluxo, né? As trocas comerciais, né? Então aqui, ó, esse mapa traz para a gente os fluxos, né? De pessoas e informações, um comparativo na década de 60 e os anos 2000, lá no começo dos anos 2000, já faz 20 anos, então provavelmente isso aumentou um pouco mais, né? Aqui foi 99, na verdade. Mas olha para vocês verem, já dá uma ideia bem interessante, porque olha lá, quanto mais a linha vermelha representa os telefonemas, né? A troca de informação, né? E a linha verde, o tráfego aéreo, passageiros, né? A movimentação de pessoas. Então, quanto maior a linha,
mais grossa, maior. Então, vocês veem que na década de 60, as linhas eram relativamente finas, né? E só entre alguns pontos. Então, havia pouca movimentação de pessoas e de informação, né? Agora, porque poucas pessoas tinham acesso, né? Viajar era muito caro, é, ter um telefone, uma linha telefônica, fazer a comunicação, especialmente fora, entre continentes, era algo extremamente caro. Ainda é, mas hoje é muito mais fácil. Então, vocês veem que era bem pouco. Agora, olha a coisa, praticamente desaparece uma parte do globo de tão grossas e quanto que acontece, né? Olha lá, o tráfego aéreo, quanto que as pessoas viajam, né? Cheio de linhas verdes e vermelhas. Por quê? O fluxo aumentou em muito, né? Por quê? A comunicação ficou mais rápida, tem a internet, né? Aqui anos 2000, a internet já estava ganhando força, né? Eu lembro que eu comecei a usar computador nessa época, né? Que nós tínhamos internet aqui em casa. Hoje em dia, pessoal, se a gente pegar um mapa atual, vai estar muito maior esse fluxo, tanto de pessoas quanto de comunicações, tá? Hoje não, por causa da pandemia, né? A de comunicações, de transporte, tráfego aéreo deu uma diminuída nesse último ano, né? Mas por causa da pandemia. Mas a comunicação está bem maior, né? Provavelmente porque está todo mundo em casa fazendo serviço à distância, né? Que nem nós estamos agora, tá? Outro tema dessa parte são as cidades globais. Eu tenho que adiantar porque falta 10 minutos, né? Essas cidades são as cidades que desempenham uma função, né, de articulador de fluxo de capitais, pessoas, mercadorias, né? Ou seja, é uma cidade de grande importância, de importância mundial, porque é para onde vai a maior parte do dinheiro, né? Para onde as pessoas vão, para onde estão os principais bancos, as principais indústrias, empresas, né? As sedes das empresas. São as cidades que têm uma importância não apenas para o próprio país delas, mas para o mundo todo, né? Para todo o sistema capitalista, tá? Então, elas vão ser sede de multinacional, vai ser onde vai ter o fluxo de investimentos, o fluxo de capitais e tudo mais, né? Então, lá, elas têm uma infraestrutura urbana moderna, grande variedade de serviços, tem banco, seguradora, hotel, é, atividade cultural, né, que nem cinema, teatros e tudo mais, né? E são centros de produção e difusão de informações, né? Então, empresas de comunicação, emissoras de TV, emissoras de rádio, agências de notícia, empresas de telefonia, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos São Paulo, tá? É uma cidade desse tipo, né? São Paulo é o centro, né, econômico do Brasil, né? Então, todas as grandes empresas brasileiras têm suas sedes lá em São Paulo, né? As principais emissoras de TV, né? Globo, SBT, Record, Bandeirantes, têm suas centrais lá em São Paulo, né? As grandes rádios, os grandes jornais escritos, né? Agências de notícias, como a própria Globo, como a Folha de São Paulo, por exemplo, tá? Os bancos, né? Banco Itaú, Banco Brasil, Bradesco, têm suas sedes em São Paulo. Então, é a cidade que é o centro, né, da economia e da cultura também, né, junto com o Rio de Janeiro, né, os teatros, as principais, tudo que tem de importante, né, todos os shows, todas as apresentações que existem, artistas internacionais, normalmente, o primeiro lugar que eles vão, São Paulo e Rio de Janeiro, né, são as duas grandes cidades brasileiras. Mas, no caso, a que seria cidade global seria São Paulo, porque ela tem importância não só cultural, como também o Rio de Janeiro, mas econômica muito maior, tá? Então, ó, elas são divididas em três grupos que se diferenciam pelo fato de serem mais importantes e influenciáveis que outros, né? Então, nós temos a Alfa, né? Que são as mais influenciáveis do mundo, são as mais importantes cidades do mundo, tá? É o caso, por exemplo, de Nova York, tá? Lá nos Estados Unidos. A Beta, que seria um grupo intermediário, e a Gama, que são as de menor expressão. Mas mesmo assim já são cidades extremamente importantes e extremamente desenvolvidas, tá? Hoje nós temos 100 metrópoles mundiais nessas categorias, né? Então, lá, do Brasil aparece São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, lá,
cidades alfa, nós temos Londres, Nova York, ele não colocou todas, tá, gente? São 100 aqui, vocês veem que não tem 100 nem de longe, tem 100 aqui nessa questão, mas elas são as principais. Então lá, alfa, Londres, Nova York, Paris, né? Na França, Tóquio no Japão, Los Angeles, nos Estados Unidos, Chicago nos Estados Unidos, Frankfurt na Alemanha, Milão na Itália, tá? Nós vamos ver que tem muitas dos Estados Unidos, né? É o país com a maior quantidade de cidades globais, com cidades com importância mundial, né? Beta, São Francisco, lá nos Estados Unidos, Sydney na Austrália, nossa São Paulo, né? A cidade do México e Madrid na Espanha. E Gama, Pequim, Boston, também nos Estados Unidos, Washington, Estados Unidos, Munique na Alemanha, Rio de Janeiro, né? Caracas, na Venezuela, Roma, Berlim, Alemanha, Amsterdã, Holanda, Miami e Buenos Aires, tá? Então nós ganhamos dos argentinos 2-1. Nós temos duas, eles têm uma, tá? E por fim nós temos os tecnopolos, são áreas onde nós temos o desenvolvimento de concentração de empresas e universidades ligadas à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né? Então lá, biotecnologia, informática, robótica, comunicação, aeroespacial, né? Mão de obra qualificada, pesquisadores, professores, especialistas, né? São áreas que têm muito avanço, né? Então, por exemplo, um mais conhecido é a região do Vale do Silício, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, que é lá onde estão as sedes, por exemplo, da Google, Facebook, né, da Apple, dessas empresas de informática e tecnologia, tá, que nós temos hoje, certo? E alguns países também têm algumas, né? Então, lá, Bangalore na Índia, né? Ó, o Brasil tem Campinas e São José dos Campos, né? Campinas nós temos a Unicamp, que é um marco aqui do nosso país, né, em relação à tecnologia, né, muitos cientistas brasileiros estudaram lá. São José dos Campos também tem esse centro de pesquisa lá, tá? Então aqui, ó, nesse mapinha, talvez para vocês vai ficar um pouco difícil, porque vocês estão no celular, mas ele tem aqui marcado as cidades globais e os tecnopolos, né? Então, no caso da cidade global, a gente falou, Tecnopolo, nós temos, por exemplo, São José dos Campos, Boston, Toronto, São Francisco, Londres, Paris, Moscou, normalmente a cidade global também é um tecnopolo, né? Então, São Paulo, Buenos Aires, Chicago, Nova York, são cidades que são cidades globais, têm uma importância mundial, e também são tecnopolos, porque são cidades onde tem esse desenvolvimento tecnológico científico, tá? Então, ela pega um pouco de cada um desses lados, tá? Por exemplo, São Paulo, né? Nós temos a USP, né? A Universidade de São Paulo. Nós temos outras universidades lá. Nós temos o Instituto Butantan, que é na questão de biologia, né? Que hoje está, por exemplo, fabricando a vacina do Covid, né? Eles desenvolveram, né? E nós temos várias outras, tá? Então, cidade global, aquela cidade que tem importância mundial, né? Tem toda uma relação com o mundo todo, né? E o Tecnopolo, aquela cidade que tem um desenvolvimento científico, tecnológico muito grande, tá? Para ser uma, tem que ser a outra? Não, tá? Uma cidade global não precisa ser necessariamente um tecnopolo, tá? A gente vê aqui, ó, por exemplo, a cidade de Moscou, por exemplo, no mapinha que eu mostrei para vocês, Moscou, Pequim, não, Nova York, Washington, Chicago, Vancouver, eles estão marcados apenas como cidades globais, tá? Não são tecnopolos, tá? Tem universidades, tem as coisas, mas não é o foco. Então, em Nova York, ela é uma cidade muito econômica, de economia, bancos, a Bolsa de Valores norte-americana tá lá e tudo mais, né? A Bolsa de Nova York. Mas ela não tem uma presença tão grande de universidades, desenvolvimento tecnológico e tudo mais, tá? E pode ser um tecnopolo e não ser uma cidade global, como no caso de São José dos Campos e Campinas, né? Não são cidades grandes o suficientes para terem uma importância mundial. Elas têm uma importância nacional ali na região, no estado, às vezes até no país, né? É uma metrópole, mas não tem importância para o mundo como um todo, tá? Que é o que é a cidade global, né? Deu para entender, meninas?
Alguma coisa que vocês querem perguntar? Deu. Deu. Beleza. Então, para hoje é isso. Bom resto de aula para vocês, bom resto de dia, tá? Não deixe de participar amanhã do sábado letivo, tá? Mesmo se vocês já tenham feito a avaliação diagnóstica. Deixa eu parar essa gravação aqui.